Programa TVK. Um oferecimento. Morarte. Por quilo, restaurante self-service. Taust faz toda a diferença. Olá, meus amigos, nós estamos começando mais um TVK e hoje temos a presença da vereadora eleita Yara Bernardi, ex-deputada por 3 mandatos, ex-vereadora, candidata a prefeita por 2 vezes aqui na cidade de Sorocaba, ficha número 1 do Partido dos Trabalhadores na cidade, uma figura que ao longo de toda a sua carreira pública passou sem mancha alguma, não recebeu convite nenhum do Sérgio Moro para ir para o resort de Curitiba. Yara Bernardi de volta à Câmara Municipal. Confusão armada? Prazer, brincadeira à parte, o prazer recebê-la. Muito obrigada, Kiko, também pelo espaço aqui do teu programa. Na Câmara Municipal eu acho que eu vou... As pessoas até relembram, assim, como era a primeira bancada do Partido dos Trabalhadores. Você e Nossi. Eu e Oswaldo Nossi, em 83. Era uma época saindo da ditadura, os costumes da Câmara eram ditatoriais. Prefeito Flávio Chaves. Isto. Ele bateu a porta na sua cara, é verdade isso? Algumas vezes. Vocês brigaram? Isto. Ele não recebia ninguém, muito menos eu também, né? Eu gostava de trabalhar o que ele menos gostava. Ô, Yara, vou trazer ele depois aqui para se defender, tá bom? Tá bom. Os costumes da Câmara eram assim, a gente falava um discurso, digamos, fazendo uma crítica ao prefeito, está expulso. A gente era expulso 3x4 lá nós dois do PT. Era Santo Mantovani, você, Iva Freitas, quem mais? Armínio Vasconcelos Leite, Toninho Pinto, Walter Coelho, Jorge Bete Filho, Nossi, Oswaldo Nossi, o Freitas, vereador Freitas da Fundação Baldino do Amaral, Hélio da Silva Freitas, Santana Guimarães. Tinha gente boa lá, muito preparada, inclusive. A vereadora Diva foi a minha colega, fomos as 2 primeiras mulheres que assumimos na Câmara. Iva Prestes de Barros, que depois veio a ser vice-prefeita do Renato Amari. Exato. E aí, como é que é voltar num contexto totalmente diferente, linda, conservadíssima, com uma atuação importante? Você foi relatora de importante página da educação nacional. Verdade. Você defendeu questões de gênero na Câmara Federal. Uma guerreira. E, aliás, só não foi reeleita porque o seu próprio partido plantou gente do partido aqui com muito dinheiro e tirou voto seu. Houve divisão de votos, sim. Também o momento de 2006 para a reeleição. Eu tive 51 mil votos em 98. Eu fui, como você disse, 3 mandatos de vereadora, disputei a prefeitura em 96. Você ficou colada com aquele de Piracicaba, né, na coligação na época. Foi você e ele? Um rapaz foi prefeito de Piracicaba. de Osasco. De Osasco também. Foi uma disputa na sua primeira 50 eleição. mil votos, fui dos 18, eu fui a última. Depois eu tripliquei meus votos na outra legislatura com 166 mil votos. Acho que sou ainda uma das mais votadas dessa região. E consegui, sim, um bom trabalho na Câmara Federal. Uma das coisas que eu me orgulho é, atuando nesta área da educação, que sempre foi uma prioridade, ter trazido a Universidade Federal para cá, que foi um momento muito rico da educação brasileira, de expansão das universidades, os institutos federais que também estão aí por trabalho Esse é o mérito do governo do PT que eu reconheço. Sim. Multiplicou realmente numa quantidade expressiva e a UFSCar veio em Sorocaba. Quase que perdemos por falta de área. Perdemos, pouquíssimo apoio dos políticos sorocabanos. Aí no final o prefeito Vitor Lippe, méritos de se reconhecer, conseguiu te chamar e articular e aí implantou-se a universidade. No governo do Renato Amari, nenhum apoio, quase que se recusaram a receber a UFSCar, quase que perdemos, como você disse, iria para outra cidade porque o MEC tinha urgência de saber em que cidade vai ser, essa região vai ser atendida. Eu queria que fosse Sorocaba, evidentemente. Poderia ter sido Votorantim, Itapetininga, tentamos a Fazenda Ipanema, mas aí quando houve mudança de governo, o prefeito Vitor Lippe fez a doação do terreno. 700 mil metros quadrados, que hoje já está pequeno. Nós queremos que a universidade cresça. E trouxe também o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que está no prédio da UFSCar do centro, ali na Santa Rosália, que precisa de local próprio para poder se expandir também. Essa é uma batalha que você na Câmara Municipal vai lutar. Consegui na Câmara Federal
junto com a bancada feminina e articulações com entidades do Brasil todo, aprovar leis importantes na defesa dos direitos da mulher, da comunidade LGBT. O PL 122, que criminaliza a homofobia, está paralisado até hoje no Senado. Na Câmara ele passou em 2006, foi um dos últimos projetos que nós aprovamos. Falta vontade política nessa questão de gênero no Brasil, ou você tem bancadas que acreditam que isso criaria um incentivo? Já tivemos seria uma ignorância achar que é um incentivo, né? Quer dizer, a questão do gênero não é uma questão de influência. A pessoa nasce, não é uma questão de escolha. Né? Não é uma escolha e as pessoas têm que ser respeitadas pelos É uma orientação. É uma orientação sexual e esse tema foi muito mais fácil discutir quando eu estava lá até 2006. Depois houve um crescimento muito grande das bancadas conservadoras do Congresso, no outro mandato, assim, muito rapidamente, e que vetaram, por exemplo, a tramitação do PL 122, que criminaliza a homofobia no Brasil. Na Câmara, e eu digo claro isso, foi aprovado esse projeto depois de 3 anos de debate, por unanimidade, com a assinatura de todos os líderes partidários. Mas você não acredita que paralisou no Senado. Você não acredita que essa questão do gênero, como já foi a União Civil, teve que o Supremo Tribunal Federal sim. Agir na inação do Congresso Nacional? Você acredita que essas questões de gênero e outras, o Congresso não perde o papel dele, a importância dele, não se apequena? Se é pequena, é um congresso conservador, procura inclusive hoje, eu acho que é um congresso hoje muito ruim, muito pior do que eu trabalhei, muito diferente. Quando eu voltei em 2013, 2014, já ele estava completamente mudado. Procura derrubar avanços que nós tivemos, e quando o Congresso não legisla, quem legisla é o Supremo Tribunal, que dá o direito, está na Constituição, o Supremo Tribunal, quando acionado, decide, como foi a questão da união afetiva. Foi decidido no Supremo. Leis que nós aprovamos na Câmara Federal foram importantes, por exemplo, para os direitos das mulheres, como a Lei Maria da Penha, talvez não passasse hoje atualmente, não passasse. Yara, você viveu muito isso, acho que no primeiro governo do Lula, e toda mudança causa um pouco de medo, né? E eu não quero, obviamente, partidarizar esse processo, nós vamos estar quase na semana de eleição, e obviamente não dá para entrar nesse tema, mas o que você acha? Quer dizer, qual é a capacidade que o prefeito tem limite? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com este ou aquele candidato vencer, mas seja quem for, no caso de Sorocaba, também não pode tudo, né? Porque a Câmara tem um papel fundamental e o papel do vereador é fiscalizar. Como é que você entende esse momento que a gente vive, esse momento no Brasil, e a gente, com uma democracia forte, nós temos que viver sobre o regime ou o clima do medo? Você mesmo disse, até me perguntou no início da nossa entrevista, com relação ao meu primeiro mandato, como foi a Yara e a primeira bancada do Partido dos Trabalhadores. Naquela época, nós já fazíamos um papel que muitas vezes o Legislativo se recusava a fazer, que é ser fiscalizador. Era o que eu fazia. Não fazia fiscalização, né? Grande parte, quem não faz. Era do Partido dos Trabalhadores não fazia. E às vezes o prefeito reina absoluto, ele monta a sua maioria na Câmara Municipal e durante as eleições, são 300, 400 vereadores disputando, parece que a população não dá o devido valor e respeito e importância que tem o Legislativo. Ele pode, como a Câmara Federal fez, o Congresso Nacional, caçar uma presidenta da República, até sem crime algum provado contra ela. Mas isso não pode acontecer em Sorocaba? Claro que pode. Claro que pode. Um legislativo que queira fazer um enfrentamento com o prefeito paralisa a cidade. Paralisa a cidade com projetos de lei que não tramita, a não liberação de recursos. O PT não é governo seguramente não será governo nessa próxima legislatura, nesse próximo quadriênio. Como é que é o papel da vereadora Yara e da bancada tua e o França, que é o teu companheiro de legislatura na bancada do Partido dos Trabalhadores? O que você pensa? Qual é a tua expectativa? Eu tenho experiência de parlamento. Às vezes a gente vê pessoas chegarem, seja na Câmara Federal, até no Senado, completamente despreparadas, sem conhecer o papel do Legislativo. Eu também vi isso todo esse tempo que eu fui vereadora na Câmara Municipal. Muitas vezes elegerem-se vereadores, até pessoas boas, mas sem preparo. Sem preparo até partidário, para entender o processo, de como se relacionar até com uma prefeitura municipal. E eu acho que eu consigo fazer um bom papel. Tem muita responsabilidade cobrada sobre o meu mandato.
na área da educação, na área Que é da a tua saúde, área forte. dos direitos humanos, com a comunidade LGBT, que quer um espaço, quer reconhecimento dentro da cidade, quer estruturas de defesa, como o caso que aconteceu agora há pouco tempo no terminal de ônibus, de agressão de meninos e meninas que se disseram que foram discriminados por homofobia. Não tem nenhuma entidade, de fato, nessa cidade que faça essa defesa ou que, de forma independente, trabalhe com esse tema. O seu mandato é um mandato de minorias também? Também, Não claro, só nessa também, questão do gênero, mas talvez no preconceito no negro, nas crianças portadoras de necessidades especiais. O teu mandato tem esse olhar? Tem esse olhar. Na Câmara Federal também trabalhei com temas específicos com relação à mulher, a tipificação no Código Penal de violência doméstica, lei de minha autoria. A partir dele veio a Lei Maria da Penha, a construção da Lei Maria da Penha, a tipificação no Código Penal, lei de minha autoria, que eu construí junto com a bancada feminina. E a gente não faz lei sozinha. A bancada feminina, as entidades feministas, a lei que criminalizou o assédio sexual, principalmente no campo do trabalho, as maiores vítimas são as mulheres, lei de minha autoria. Com o movimento feminista nós construímos. Na Câmara Municipal tem muita lei que pode ser trabalhada nesses temas, que atendam também as minorias. A área da educação é um tema também que não será de menor importância para mim. Muito bem, nós conversamos com a querida Yara Bernardi, esses olhos azuis turquesa. Verde. Quase azul. Linda, aquela sombra é azul, então confunde-se. Mas, de qualquer forma, esses olhos claros, expressivos, né? As pessoas falam, Yara, você é brava, você não sorri. Aliás, teve até uma campanha, como você foi candidata a prefeita, você saía com o gatinho do lado de rosas, flores. Você não falou Por que você é tão brava, Yara? Mas eu não sou, não. A Yara não é simpática, a Yara é brava, a Yara é isso. É porque a gente briga, defende temas que muitas vezes as pessoas não querem defender, porque entra em confronto, que pessoas muitas vezes não querem fazer, então perde voto também, né? Tomar posição. Perde voto, claro. Ganha claro, aqui, claro. perde ali. Tem que ter lado, eu tenho lado. Muito bem, nós vamos falar disso daqui a pouco, no segundo bloco. Já voltamos no nosso TVK 24 da NET Interativa TV. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estes são Tuco e Toco. Ei! Qual é? Você é grande, mas não é 2. Calma, não são 2, são 25 mobs zerinhos. Quê? É a promoção de aniversário Taust 25 anos, 25 carros. 25 mobs? É, e um deles pode ser de vocês. Oba! A cada R$50 em compras é gerado um cupom, você se cadastra no site e já está concorrendo. Yeah! Taust, há 25 anos fazendo toda a diferença. 25 carros! Muito bem, nós recebemos nesta semana a vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Yara Bernardi, ex-deputada federal, 3 mandatos, uma presença marcante. E agora, né, depois de muitos anos, são quantos anos que você retorna à Câmara Municipal? Eu saí de lá em 96, vamos fazer as contas aí. 96? 20 anos. 20 anos. A Câmara, quando eu trabalhei, era aqui na rua... A maioridade, né, da política. Aliás, na Brigadeiro Tobias ainda. Essa história de ser minha malvada preferida, que eu sempre digo, é porque você tem lado? Tenho lado. Essa brincadeira, eu brinco com isso para desmistificar essa inverdade quando falo que você é brava, que você é antipática. Você é uma pessoa reservada, muito clara, muito decidida. Aliás,
eu sou seu fã, né? Você sabe disso. Não é porque você é eleita, não. Às vezes eu sou mais seu fã quando você não tem mandato do que quando você tem. É mesmo? Nossa amizade supera isso, né? Sim, A gente é sim. amigo sem mandato. Sim, Essa que é a sim, verdade. claro. Como é que é essa questão de ter lado? Isso desde o início. Desde o início da minha vida pública, eu fui do Sindicato dos Professores, foi um enfrentamento ao governo Maluf, tinha que ter lado. Do lado do magistério, do lado de um governo como o do governo Maluf, que foi o primeiro que começou a reprimir e cortar os salários dos profissionais da educação, depois nunca mais melhoramos. Tem que ter lado, na Câmara Municipal, partido, na luta contra a ditadura tem que ter lado. Não cansa, Yara? Cansa sim. Muitas vezes você vê as coisas não avançarem, elas andam para trás. O Brasil hoje eu acho que anda para trás em termos de democracia. Você não desiste? Não desisti, não. Por isso até que disputei com o vereador. Acho que pensei que poderia contribuir com essa... Você, o Suplicy, né? É um papel importante da Câmara ter qualidade, sim. com figuras com experiência. E quando você fica mais velha, você não se importa com determinadas opiniões. É isto que eu defendo, é isto que eu quero, é isto que eu acho correto. E aí tem muita gente que não acha, mas... Como é que é ter um mandato independente, por exemplo, nesse aspecto que nós vamos enfrentar agora, em questão da educação? Nós vamos ter... o que você imagina para a educação de Sorocaba e o papel da Câmara? Olha, eu imagino, e eu acompanhei muitas vezes a trajetória da educação em Sorocaba, e ela foi não crescendo em termos de qualidade. E decaiu demais, assim, em pouquíssimo tempo. O salário dos professores, o atendimento, o modelo pedagógico, as propostas nas escolas, a forma de se administrar a educação em Sorocaba piorou demais. Tinha um saber acumulado que foi sendo construído com o setor da educação de Sorocaba que foi perdido nas últimas administrações. A rede, de repente, cresceu muito, até pela necessidade de que isso acontecesse. E ela não precisa ser ineficiente porque cresceu. Mas você acha que essa eficiência pode melhorar na medida em que as diretoras, as escolas têm um pouco mais de autonomia? E que autonomia? Eu conheci a rede municipal anteriormente que tinha autonomia, que era ouvida, que criavam projetos, que faziam experiências. Tudo isso foi perdido, esse saber acumulado. Vou te provocar, né? Nós temos uma amiga comum, aliás, a tua amiga e minha conhecida, que é a Tânia Bacelli. Ela tem uma escola que ela dirige, não sei se ainda está em direção, já aposentou-se, mas era uma escola diferenciada no Éden. Eu acredito muito, e é uma escola estadual, eu acredito muito na liderança de quem conduz a comunidade, envolve professores e a comunidade educacional no entorno. Né? Às vezes o resultado do Enem não é bom, mas é o impacto na região em que vive a escola, às vezes o resultado matemático, mas o impacto na vida das pessoas, tirar da zona de risco, faz toda a diferença. Então, às vezes a medida ela não traz a verdade representada na atuação daquela escola. Qual é o teu olhar em relação a isso, seja escola municipal, estadual, dessa liderança? Você deu um bom exemplo. Às vezes, numa rede, tem escolas que se diferenciam e se diferenciam. A falar a rede estadual é pior do que a municipal. Hoje já não diria isso mais. Não se diferenciam pelos seus profissionais, pela direção. Quando a Tânia foi para o Alberto Moreira no Éden, ela transformou a escola. Porque ela era inovadora, ela abria espaço para a comunidade. Eu ia em festas na escola Alberto Moreira e continua com uma boa direção, que tinha lá mais de 1000 pessoas. Então o bairro contribuía, participava, os pais iam para a escola. Aliás, o professor Joelmir tem uma outra escola estadual também ali do lado, parece que o Éden tem uma sorte de ter bons diretores. Né? Escolas municipais da mesma forma, com direções combativas, que abrem para a comunidade, não tem medo de conversar com os pais. Mas era aí que eu digo, por que tem determinadas escolas, mesmo o Estado tendo um salário menor, ela vai bem e a outra vai... Não é um problema de você ter lideranças, motivar, fazer com que a rede tenha esta autonomia e cobre individualmente o projeto. Exato, e muitas vezes são pessoas que fazem a diferença na escola. A rede municipal tem profissionais excelentes. Não dá para culpar prefeito? Pós-graduação, doutores, mas muitas vezes eles não têm espaço algum ou não têm prestígio algum perante uma secretaria de educação que nós temos aí, acho que tivemos 3 a 4 secretários de educação, que se perdeu esse primeiro, volto a repetir, esse saber acumulado que a própria rede construiu a partir de muitos anos, se perdeu, não se dá importância para esses projetos que muitas vezes as escolas se diferenciam porque desenvolvem naquela escola, naquele bairro, com aquela comunidade, tudo isso se perdeu. Debate da educação. Você é casada com o Antônio Sérgio Ismael, que foi vereador, é líder sindical.
Qual é o diálogo que você tem em casa? O que você imagina que a gente pode ter de diferença ou de atuação ou de cobrança da Câmara ou papel na Câmara? Complicado. Por exemplo, nós temos vivendo hoje as UPHs aliás, como precedência na hierarquia da utilização da rede de saúde que vai para a Santa Casa, quer dizer, gente esperando porque não tem vaga na Santa Casa. Quer dizer, é um sistema que está esgotado, tem muita gente para ser atendida. Qual é a mágica? Tem mágica? Eu escuto com o Ismael, que já foi presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Eduardo, ele é da diretoria do Conselho Municipal de Saúde, eu vou e participo com ele no Conselho Municipal de Saúde, então eu entendo o outro lado também. O lado dos médicos, a falta de estrutura, os médicos não querem mais trabalhar na prefeitura municipal e antes eram cargos disputados, as unidades básicas de saúde, algumas da cidade eram disputadas pelos médicos para trabalhar, hoje não é mais. Por quê? Por salário ou porque a prefeitura está fazendo com que eles cumpram uma jornada grande? Não só salário, rede desorganizada, falta de controle, cargos de confiança em excesso que não fazem nada. Então eu consigo enxergar até pelo lado do que eu participo com o Ismael na área da saúde, entender também a rede de saúde. Quando eu era vereadora, a gente votava, desde a década de 80 e 90, os contratos da prefeitura com a Santa Casa, por exemplo. Eu não sei se isso passa pela Câmara hoje, a gente conseguia saber, pegando com o que foi aprovado, vai custar tanto o atendimento da Santa Casa, quantos médicos devem ter, quantos plantões, que tipo de profissionais. Não sei se a Câmara não fiscaliza mais isso hoje. Mas ela teve uma quantidade de CPIs enormes. Você não acha que nem assim ela fiscalizou? Eu acho que a Câmara, pouquíssimo preparada para CPIs, ela não dá estrutura, a Câmara Municipal dá... do que eu vi na Câmara Federal, de funcionamento de CPIs, eu vejo a Câmara de Sorocaba, ela não tem um especialista para ajudar o vereador. Muitas vezes eu vi o vereador fazendo CPI na Câmara, ele, um assessor dele e mais ninguém para ajudar. Vou te provocar. Por que vocês, vereadores, ou os vereadores na história da Câmara, pega o chequinho e devolve para o prefeito para fechar o orçamento do município, sendo que o orçamento é da Câmara? A Câmara tem recursos para ter assessoria especializada em determinadas ocasiões. Por que os vereadores não fazem com que isso seja uma realidade? Você vai exercer esse papel agora? Podemos cobrar isso como defesa na tribuna? Porque ter dinheiro tem, não tem vontade política, talvez. A primeira comissão especial de inquérito fui eu, como vereadora na Câmara Municipal, que fiz quando foi da época da implantação das catracas eletrônicas, aquelas fichas magnetizadas, que até na época era o presidente da URBS, era o Crespo, foi um desastre aquilo, um desastre completo. Mas fez a cidade avançar depois, sim, mas eu estou falando que aquele sistema que foi implantado de catraca eletrônica e ficha, a primeira comissão de inquérito foi para isso. As fichinhas, sim, que se dizia magnetizadas e tudo mais, era feita em qualquer fundo de quintal, foi um desastre para a economia das finanças da URBS, aquilo. Então, eu implantei, eu como vereadora pedi. Agora, eu vejo hoje, até passei recentemente esse ano passado, numa das CPIs da Câmara, CPIs não, Comissão Especiais de Inquérito da Câmara, eu estava passando, eu fui lá fazer uma outra coisa. Aí me convocaram na hora, e eu entrei e já me chamaram para depor, para pedir minha opinião sobre isso, aquilo que estava acontecendo, era um tema da educação. Eu falei, meu Deus, como assim? Na Câmara Federal tem regras, tem assessoria, tem estrutura para que a CPI dê um resultado final. Aqui eu vejo o vereador trabalhando em comissão de inquérito sozinho, como é que ele vai entender de tudo que está acontecendo? Analisar documentos e tudo mais. A Câmara, como você disse, tem recursos para ter uma estrutura para ser eficiente, ou ela não consegue fiscalizar. E eu ela não sempre quer cobrei, como vereadora, sempre cobrei. Quando eu entrei em 83, não tinha sala, não tinha um telefone, não tinha assessoria. Eu pagava uma pessoa para me ajudar. E foi criando estruturas, mas ela tem que ser eficiente. A Câmara, a estrutura tem que ser eficiente. A gente está finalizando, infelizmente. A gente pode esperar uma Iara combativa? É aquela Iara mais madura, mas é aquela Iara de 21, 20, mais 25 anos atrás? Mais eficiente, mais experiente. Qualquer um dos dois prefeitos eleitos, eu serei independente na Câmara para o meu trabalho. Apoiarei projetos que sejam importantes para a cidade, mas estudando projetos, propondo. Tenho experiência para propor coisas também, porque fui candidata a prefeita também, conheci essa cidade muito de perto. Duas
campanhas de prefeitura, você se aprofunda nos problemas da cidade. Yara, eu fico realmente muito feliz, né, da tua volta à Câmara. Realmente você é uma pessoa que domina muitos assuntos, experiente, independente e realmente traz uma qualidade como outros pares que passam a ingressar, outros que já estavam na Câmara, no sentido de um tempero muito especial. Muito sucesso a você, muita saúde. Aliás, você está bem, né? Você passou, nós estamos vivendo Outubro Rosa, você venceu um câncer de mama, está super bem. Você fez a campanha com turbante, com peruca, quer dizer, enfrentou e está ótima, né? Aí dava risada, quando eu estava fazendo em 2012 a campanha, que cabelo é aquele, que não sei o quê. Eu tinha que explicar, eu estou usando peruca, ou caramba, já que não dá para ver. Prótese. Eu expliquei que eu estava Assumiu. fazendo tratamento, mas as pessoas, o que é isso? Que cabelo diferente é esse? Você está ótima, né? Estou muito Que bem. bom. E também, Kiko, não quero chegar na Câmara Municipal me achando melhor que os outros, não. Ali tem gente muito boa que se elegeu, uma renovação boa. Sim. Não, a Yara é melhor que outros porque ela tem outra experiência. Não, a experiência ajuda, posso contribuir. Vai ter troca. Posso contribuir com meus colegas, entrou gente muito boa, permaneceram bons vereadores também. Eu espero que a Câmara faça de fato o seu papel e eu estou lá para contribuir. Sucesso, boa sorte para você, Yara. Eva, obrigada. Sucesso. 4 anos de sucesso para você e para todos os seus colegas de legislatura, de todos os partidos, de todas as siglas. É o que a cidade espera da gente. Muito bem. Essa foi a vereadora eleita do Partido dos Trabalhadores, Yara Bernardi, que vem, na verdade, dar uma aula, né? O papel do vereador, esquece o partido, esquece essa figura política, essa mulher que representa a mulher na política com tanta qualidade, com tanto empenho, que volta a integrar o Legislativo sorocabano. Uma alegria para a gente ter um tempero, para a gente ter fiscalização. Parabéns a Yara. Tem mulheres agora na Câmara, né? Sim, finalmente, temos mulheres, duas, a Fernanda do PSOL e você. Sucesso a vocês e aos seus colegas de trabalho. Muito obrigada. Muito bem, finalizamos mais um TVK na sua Interativa TV. Novamente quero mandar um grande abraço à cidade de Itapetininga, a prefeita eleita Simone Marqueto, que nós vamos convidar para fazer um link ao vivo aqui na nossa Interativa TV, também o prefeito de Votorantim, Fernando de Oliveira Souza, e também aquele que será eleito em Sorocaba no próximo dia 30, eleição em segundo turno, do qual disputam Caldine Crespo, do DEM, e Raul Marcelo, do PSOL. Portanto, boa sorte aos dois candidatos. Que vença aquele que a proposta seja aceita por seus eleitores, que Sorocaba, obviamente, possa ter tranquilidade. É uma semana com muitos boatos, WhatsApp, então haja com parcimônia, observe com filtro, enfim, sem medo de votar, seja em Crespo, seja em Raul. Infelizmente é uma semana de muitos boatos, de muitas inverdades de lado a lado. Lamentavelmente, ainda é uma democracia que se consolida, e é importante que nós possamos ter bastante equilíbrio e tranquilidade na hora de votar. E votemos, né? Não faltemos, não vamos viajar, estejamos aqui votando. E votemos naquele que a gente achar. Se o nosso candidato não chegou no segundo turno, escolhe aquele que representa ou que abraçou as ideias de um lado ou de outro, mas que obviamente se compromete com aquilo que você quer para a cidade em 4 anos. Sucesso a todos aqueles que vão disputar e a nós, que somos os grandes poderosos da democracia na hora do voto. Um abraço a todos e a gente volta numa próxima oportunidade com o TVK. Programa TVK, um oferecimento. Morarte. Por quilo, restaurante self-service. Tauste faz toda a diferença.